A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, 22 de novembro, mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, crescendo na graça e no conhecimento, conforme a palavra nos orienta. E nós viemos estudando sobre os amigos de Jó, e hoje nós vamos falar sobre a teologia de Zofar, que traz a pergunta: o justo não passa por tribulação? E a resposta entre linhas, adiantando, eu já digo que o justo passa sim por tribulações, o justo passa sim por aprovações, por provações da sua fé, da sua integridade. Deus sim pode permitir certas coisas para que você possa ter o amadurecimento e que você possa servir de testemunho, que você possa ser um vaso, um instrumento da palavra do Senhor, de força, de fé, assim como Jó foi, íntegro, fiel ao Senhor, passou dificuldades, passou por acusações, mas ele teve a vitória e o Senhor o abençoou grandemente. E o primeiro tópico traz sobre Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Nós vemos aqui a soberania divina do Senhor, nesse primeiro momento, em que o Senhor, ele está acima de tudo e de todos. Ninguém pode acusar alguém, porque essa competência Deus não deixou ao homem, não deixou ao ser humano. Acusações virão, mas da parte do ímpio, da parte do inimigo, do nosso inimigo, das nossas almas. E não era diferente com Jó, porque ele, apesar de ser um homem íntegro, fiel ao Senhor, ele tinha seus inimigos, que se apresentavam até outrora amigos, porém, na hora da dificuldade, eles mostraram quem eles eram realmente para Jó. Mas o Senhor estava ali e Jó estava seguro com toda a certeza do coração dele. No subtópico 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Então, nós vemos aqui que a questão é que nós estamos se referindo a Zofar. Ele demonstra aqui a sua pretensão. E qual é a pretensão de Zofar em relação ao sofrimento de Jó? Sua pretensão era querer entender, ou querer se explicar, ou pedir uma explicação de Deus sobre o sofrimento do seu amigo. Ou seja, ele estava querendo saber de Jó o que ele tinha pecado, o que ele tinha feito. E com isso, ele estava tentando colocar palavras de confissões na boca de Jó, para que Jó falasse da sua própria boca que ele estava em pecado, que ele estava sofrendo daquele jeito porque ele estava em pecado. Essa era a pressão que Jó estava sofrendo dos seus amigos, de Zofar, porque ele se achava entendido, ele se achava melhor, ele se achava que ele era sábio, mas ele não tinha o principal que Jó tinha, que era a fidelidade, que era a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na vida dele. No tópico 3, ou subtópico, tolos se passam por sábios. Verdade. Zofar ali estava se achando tal, que poderia acusar, que insinuava em que Jó estaria em pecado. Então ele dizia: confessa seu pecado e Deus vai lhe perdoar. Quer dizer, ele colocava palavras na boca de Jó para que ele fizesse uma confissão, e ao mesmo tempo ele estava querendo garantir para Jó que Deus o perdoaria. Então isso é uma pretensão, é uma forma de se achar que ele estava certo, que ele sabia de tudo. E não é diferente nos dias de hoje, quando você está passando por alguma aflição, alguma dificuldade, mas você está dentro da igreja, você está se esforçando, você está fazendo a obra, e de repente vem uma provação, mas dentro de você, você tem certeza que Deus está com você. E quem são os Zofares da vida sua para chegar e apontar para você e dizer que você está em pecado, que você está errado, que você está falando besteira, que você fala asneira? Quem são os Zofares? Então era isso que Zofar fazia.
com Jó era acusá-los daquilo que Jó não devia, porque próprio Jó tinha consciência da sua inocência com Deus. Nos dias de hoje é diferente, nós devemos tomar cuidado quem são os nossos amigos realmente na nossa vida. E no segundo tópico, está falando sobre a conversão como resposta à aflição. No primeiro subtópico diz purificação moral. Aqui a gente não vê nenhuma dúvida que há uma insistência de que Jó confesse seu pecado. Mas que pecado? Se Jó estava com a sua consciência tranquila, de que nada de ruim, nada de mal tinha feito, apesar dele estar na condição de pecador, mas ele não estava praticando pecado nenhum. Deus sabia da sua integridade e Jó sabia também da sua fidelidade com seu Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que Jó, ele tinha certeza que estava certo. Então ninguém pode chegar e se achar maioral, se achar que está mais santificado do que fulano, de que A e B, porque o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece nós ainda informe no ventre da nossa mãe. Nós somos projetos dele. Jó era humano, era ser humano, mas Jó tinha integridade, era fiel com o Senhor e o Senhor sabia. Então, quem são as pessoas para apontar para você e te acusar de algo que você não deve? Então, Deus trata essas pessoas como ímpios, que não têm sabedoria, que não têm integridade com Deus, que não têm fidelidade com o Senhor. Então, elas só vão saber acusar, elas só vão saber ver maldade nas pessoas e elas não têm coragem de estar contigo do seu lado nos momentos difíceis. Somente nos dias bons, aí elas se aproximam e isso é comum todos os dias no nosso dia a dia. Mas o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. O nosso Deus, Ele nunca falha. Jó sabia que Deus não falharia. Jó sabia que o Senhor ia permanecer fiel eternamente a Ele, embora Ele morresse. Mas o Senhor ia continuar com Ele e Ele com Deus. Isso que é fé, isso que é integridade, isso que é fidelidade. Ter certeza que Deus está conosco nos piores momentos da nossa vida. E no segundo subtópico, do segundo tópico, diz assim: é possível negociar com Deus? Com certeza não. Deus não negocia, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus, Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares em que seus filhos precisarem dele, e quando seus filhos chamar, clamar, Ele vai estar ali ao lado para garantir a sua vida, garantir a sua vitória. Essa é a beleza do nosso Deus, é a soberania do Senhor. Jó não estava com Deus porque ele era uma pessoa bem-sucedida, pelos bens que Deus tinha concedido na sua vida, não. Ele sabia que Deus iria dar vitória, apesar de Deus estar em silêncio nesses momentos difíceis de Jó. Mas Deus estava ali provando, aplicando uma prova para Jó. E Jó foi aprovado nessa prova. Assim como um professor passa uma prova para você, ele vai ficar em silêncio, ele não vai responder nenhuma dúvida sua, porque ali você está passando por uma prova. E quando você alcança a sua nota, você glorifica, você se alegra, você bendiz, porque você foi aprovado. Jó teve a sua fé provada e aprovada por Deus. Isso serve para nós, porque Jó era ser humano como nós. Foi o grande legado que Jó nos deixou, que é ser fiel ao Senhor Jesus Cristo nas melhores e nas piores situações da nossa vida. Nunca devemos abandonar ao Senhor Deus. E no terceiro subtópico, a angústia de Jó. Então, Jó se lamentou algumas vezes, isso é comum, que naquele momento ardoso, naquele momento de sofrimento, naquele momento de abandono, de angústia, de acusações, do silêncio de Deus,
Bate sim angústia, bate sim sofrimento, bate frio, bate calor, bate remorso, bate uma série de coisas que muitas vezes vem na cabeça do ser humano que ele pode realmente ter feito alguma coisa. Mas foram relapsos, relances, quer dizer, de Jó, naquele momento de sofrimento, de um certo momento ele dizer, olha, os ricos, os ímpios, aí estão aí se esbaldando, estão nos deleites da vida, e eu estou aqui sofrendo, sendo justo, sendo fiel, né? Isso não dá característica de que houve uma blasfêmia, sim apenas um lamento na profunda angústia de Jó, como acontece com todos os seres humanos aqui nessa terra. Aconteceu com Jó, porém Jó permaneceu firme, porque o Senhor ali estava cuidando da vida de Jó, porque também era uma promessa que Deus fez ali, uma garantia que Deus fez para Satanás, que ele podia tocar em tudo menos na vida de Jó. Então Deus ficou ali em silêncio, porém vendo tudo, observando tudo, inclusive os seus amigos, que se diziam ser amigos, e naquela hora o desprezaram, naquela hora quiseram condenar Jó pelo seu sofrimento, naquele momento apontaram, acusaram sem dó e sem piedade. Hoje não é diferente, nós vivemos dias desse jeito, mas nós precisamos estar firme na rocha que é Jesus Cristo e não abrir mão da nossa fé. É isso que nós temos que estar sempre ali, bem perto de Deus. E como a gente chega perto do Senhor? Estudando a palavra dele, estudando minuciosamente, orando, jejuando e sempre meditando, examinando dia após dia. No terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. E no subtópico diz o castigo dos maus. Nós vemos aqui que o Senhor, ele pode castigar sim os maus, pode. Mas os seus filhos que porventura vierem cometer algo e que já têm feito a sua confissão que Jesus Cristo é o seu Salvador, já tem se arrependido dos seus pecados do passado, mas por algum motivo pecou, o Senhor não castiga, ele simplesmente perdoa. Porque os ímpios são aqueles que blasfemam, são aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, são aqueles acusadores que conhecem a palavra, porém se acham acima da palavra do Senhor. Esses o Senhor castiga. Agora, os seus filhos que estão dentro da casa do Senhor, que estão praticando a palavra, que estão examinando a palavra, que estão se esforçando, o Senhor sempre vai estar com suas mãos fortes estendidas e não há acusadores para te tirar dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. No segundo subtópico, diz Jó diante de um paradoxo. Aqui é quando ele então faz esse paralelo em relação à prosperidade dos ímpios, que tem todos os seus deleites e não sofre aflições. E ele era um servo fiel e justo, porém estava sofrendo aflições. Mas aqui era uma vontade permissiva do Senhor, provando Jó. Porque se não tivesse esse exemplo, esse legado de Jó, muitas coisas nós perderíamos, muitas coisas nós deixaríamos de seguir, de aprender, porque não teria sentido se Deus fosse castigar os seus filhos, porque ele pecou. Não teria sentido da misericórdia do Senhor, não teria sentido quando ele diz, eu te perdoei, teus pecados foram lançados no mar do esquecimento, eu já não me lembro mais. Não teria sentido a palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele está se referindo aqui ao castigo daqueles que o rejeitam, daqueles que não aceitam, daqueles que não se convertem nunca dos seus maus caminhos, que às vezes estão até dentro da igreja, porém estão lá acusando, apontando, criando contenda, criando divisões, e é amigo só daqueles que lhe oferecem benefícios. A partir do momento que a pessoa deixa de oferecer benefício, ele deixa de ser amigos. Então nós convivemos com essas pessoas no dia a dia, e assim como Jó conviveu com aquele povo ali,
E nos momentos da aflição dele, houve uma clara declaração de quem realmente era amigos de Jó ali. Porém, o Senhor, Ele é o nosso amigo que não falha e nunca falhará. Ele é o nosso único amigo que está sempre conosco, está sempre pronto a nos perdoar. Nós vemos lá que toda a verdade o Senhor Ele revela. Toda a verdade está lá no 3º subtópico, e nós aprendemos hoje então que os justos sofrem aflições, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. No mundo tereis aflições. Nós estamos nesse mundo, então nós vamos ter aflições, mas nós, como crentes, como pessoas fiéis ao Senhor, embora muitos digam você não é fiel, mas você é, porque a tua integridade com Deus só pertence a você e a Deus, não pertence mais a ninguém. Então nós precisamos ter força, ter fé, estar firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo, para que a gente possa alcançar a graça do Senhor, as misericórdias, o perdão, e não perder a nossa salvação, a coroa está nas mãos de Cristo Jesus, que irá nos coroar naquele grande dia. Amém.